O cara pediu desculpas a alguém por não atender, pois estava focado no treino. O homem perguntou ao cara por que ele estava trabalhando sozinho novamente, ao que ele respondeu que ainda não tinha habilidade. O homem só ficou surpreso como um assassino de segundo nível poderia não ter força, após o que informou ao cara que havia uma nova tarefa para ele. Acontece que o alvo do cara era o mestre fantasma da espada celestial da facção. O homem acrescentou que ama as mulheres, elas preferem dinheiro a assuntos militares. Justamente no palácio do mestre fantasma, 2 servos pediram desculpas a eles dizendo que devolveriam tudo. O mestre olhou para eles sem nenhum arrependimento, o que não é estranho, porque da última vez o homem disse a mesma coisa. Ele também ordenou espancar este homem até a morte. A surra foi tão forte que o sangue chegou até as janelas. Tarde da noite, em uma das casas, um homem e uma mulher flertavam. A menina estava preocupada porque era muito jovem. Isso poderia afetar negativamente a reputação do homem. Chegou a era do domínio do dinheiro, e não da habilidade militar. Se um homem continuar a desenvolver suas atividades, ele poderá muito bem se tornar o governante do mundo. Uma fração de segundo depois, a assassina apareceu na sala sob ordens, que apenas disse que continuaria ouvindo isso. Como esperado, o cara simplesmente acabou com o homem. O cara relatou para o chefe. Ele achou que se usasse a técnica ia deixar marcas demais, e foi por isso que ele o esfaqueou. O homem permitiu que ele ficasse livre, acrescentando ainda que iria contatá-lo. O cara decidiu apenas sentar e observar a cidade à noite. Ele começou a contar para ele que o culto o sequestrou quando criança, então ele nem sabe o próprio nome. Toda a sua vida ele fez foi aprimorar seu equipamento militar. O nome do cara é Michael, e ele é o único que sobrou de aquele grupo de crianças. Acontece que 3 estranhos estiveram observando o homem durante todo esse tempo. Acontece que os homens não gostaram do fato de que por causa de Michael os assassinos de primeiro nível foram removidos, mas o menino foi transferido para a subordinação direta ao fundador da Peste Negra. O homem prometeu destruir o cara e colocar o fim da sua falsa reputação. Os homens se prepararam para lutar. Neste momento, 2 homens discutiam sobre o menino. Um deles disse que suas habilidades inatas não foram projetadas para matar. Ele seria muito mais adequado para ser um guerreiro do que um assassino. Sua paixão pelas artes marciais é tão grande que ele consegue aprender a verdade da maestria sozinho, sem a ajuda de um professor. O assassino perguntou a Michael se ele iria denunciá-los agora, ao que ele disse que isso não era do seu interesse, porque graças a eles ele entendeu no que ainda precisava trabalhar. Ao sair, o cara só disse que agora ele não é 2044, mas sim Michael. Durante o treinamento, Michael discutiu vários tópicos, como que tipo de energia vem de sua espada, se ela pode ser alcançada nas artes marciais e assim por diante. Nesse momento, um homem de capa vermelha observava o cara. O homem não conseguia acreditar que o cara nunca tivesse treinado seriamente em esgrima. O homem ficou infeliz porque nem sequer o cumprimentaram, embora ele fosse mais graduado. Imediatamente após essas palavras, todos cumprimentaram o homem. O homem começou a perguntar se eles já tinham ouvido falar do culto sangrento de Azul. Os descendentes do mesmo culto que há 80 anos travaram uma luta feroz com eles. Eles não começaram a unir forças e criar novos Jiangxi. Sua missão é coletar o máximo de informações possível sobre seus planos. A garota se ofereceu para pelo menos conhecê-los porque agora eles estão no mesmo time. A garota deu um soco na cara do cara logo depois que ele tentou dizer que não havia necessidade de se conhecer, após o que ela se apresentou como Grace e o cara como Charlie. O nome do homem ligeiramente grisalho era Oscar, e o que corria ao lado dele era Thomas. Michael também se apresentou e disse que temos uma peste negra. Oscar ficou claramente surpreso por ser da peste negra. Um grupo de lutadores decidiu se apressar porque o tempo estava acabando. Thomas avisou a todos que suas tropas poderiam ficar estacionadas aqui. Bem, uma fração de segundo depois os monstros atacaram o próprio Thomas. No final das contas, esses monstros eram o culto de sangue de Jiangxi. Mas Michael não estava particularmente preocupado, porque esses caras estavam apenas guardando o território, eles lidariam com eles rapidamente e não haveria problemas. Os lutadores ainda começaram a vencer os monstros. Acontece que algum estranho assistiu a essa batalha todo esse tempo. O mestre foi informado de que alguém havia invadido o território ocidental e recebeu ordem de enviar um necromante e mais Jiangxi para lá. Uma garota apareceu no horizonte. O mesmo necromante que o mestre ordenou enviar saiu de trás de Oscar. O próximo adversário foi Jiangxi. Uma fração de segundo depois, o cara simplesmente fugiu do local, mas essa foi uma medida necessária porque eles precisavam encontrar sua base. Mesmo assim,
o cara conseguiu encontrar uma espécie de caverna de onde emanava uma energia estranha. Entrando na caverna, ele viu dezenas de Jiangxi, observando também que dificilmente conseguiria lidar com ele sozinho. Depois que o cara foi atacado, ele viu 3 silhuetas à sua frente. Pelas conversas, pode-se entender que descobriram quem ele era, pelo menos que era de um culto demoníaco. Acontece que o fundador do culto sangrento, Azul, ficou na frente do menino. O homem percebeu que o cara claramente não estava no mesmo caminho que eles. O culto sangrento de Azul é o sucessor do culto sangrento que uma vez destruiu 40% de suas forças. O culto demoníaco levou quase 50 anos para ser restaurado e agora eles estão novamente acumulando poder. O cara imediatamente passou mal porque tudo ali estava saturado de gases tóxicos. Um grupo de pessoas, tendo lidado com os monstros, tentou encontrar Michael. Alguns deles ficaram descontentes por ele simplesmente ter desaparecido, alguns entenderam que havia razões para isso. Naquela época, o cara estava lutando contra monstros, embora não tivesse a menor esperança de sobreviver de alguma forma. O homem prometeu ameaçadoramente que o cara logo se tornaria parte do time de Jiangxi, mas o cara ainda decide se unir e inventar algo para derrotar o monstro. Tendo recebido a menor esperança, o cara ainda conseguiu se concentrar e estava pronto para continuar a batalha. Bem, anos atrás, um culto demoníaco sequestrou milhares de crianças pequenas e as treinou. É claro, os melhores foram selecionados entre as crianças para torná-los mestres da mais alta classe. O cara recebeu o número 2044, só quem passou em várias verificações pode receber um nome. E o nome dele é Michael. O fundador do culto ficou surpreso porque o cara conseguiu destruir a todos com um só golpe. O cara perguntou zombeteiramente se ele havia gostado o suficiente de seu desespero, acrescentando também que seu rosto havia escurecido. Uma fração de segundo depois, o cara acertou o homem com um golpe poderoso de espada, bem nas costas. Após tal ataque, o homem simplesmente desapareceu, mas não havia menos monstros. O cara sentou-se e suspirou com fumaça muito tóxica. E neste momento Grace estava sentada nas árvores e olhando para longe. Ela viu que a cortina estava desabando. Nesse momento, um idoso também observava a cortina, mas não conseguia entender o que poderia destruir uma barreira tão forte. No final das contas, as informações revelaram-se confiáveis, o que significa que eles realmente estão criando Jiangxi e planejando atacar o Palácio Imperial. Todos os seres vivos foram capazes de encontrar Michael, que naquela época estava claramente indisposto. As tropas imperiais já chegaram para lutar contra o culto sangrento de Azul. O cara não conseguia entender o que aconteceu aqui. Parecia que Michael destruiu todo mundo sozinho. Neste momento, as tropas imperiais entraram em batalha. No final das contas, o homem que Michael parecia ter matado estava vivo, mas ele não gostou do fato de estar parado sem fazer nada, como uma espécie de espantalho. Antes que chegasse o segundo, os dois oponentes desapareceram. Na sede do culto do diabo, o fundador do culto do diabo parou e olhou para uma árvore em miniatura e pensou em algo. Entrando na sala, o servo relatou que o culto sangrento de Azul havia entrado em batalha com o exército do imperador. Quando se espalharam rumores de que o culto do sangue estava planejando um ataque, o Palácio Imperial enviou tropas para detê-los, e muitos mestres foram mortos. O fundador lembrou-se de alguém de Lides. O servo se ofereceu para ensinar Michael a manejar uma espada e torná-lo um mestre, observando que ele havia provado seu valor. Um mestre chamado James, a morte fantasma, estava diante de Michael. Michael cumprimentou seu mentor, mas em vez de uma conversa normal ou algo parecido, o mentor simplesmente começou uma briga com seu aluno. O cara percebeu que ele era um mentor incrivelmente rápido. O homem avisou que às vezes durante o treino haverá um ataque surpresa. O homem elogiou o cara, chamou-o de capaz, mas ao mesmo tempo percebeu que faltava vigilância, mas o mestre não gostou do fato do cara não ter se recuperado totalmente. Um homem perguntou a um cara qual é a coisa mais importante nas artes marciais. Ao que o cara respondeu que isso é conhecimento, era absolutamente verdade, porque não importa o quão forte você seja, sem compreender a verdade você vai se encontrar em um beco sem saída, mas isso só pode ser feito através de um desejo muito forte. O tipo em que você não consegue ficar parado devido à força constante da sede e nada mais. Jin disse que agora mostrará uma pequena aparência da verdade. James lançou um ataque de poder incrível, mas o cara ainda foi capaz de evitá-la. O cara teve muita sorte de poder voltar, pois se nada tivesse dado certo ele simplesmente teria morrido no primeiro dia de treino. O cara prometeu que seguiria inflexivelmente a vontade do mentor James. É possível, claro,
criar energia semelhante à sua força pela força, mas leva tempo. A diferença no efeito é óbvia. James falou sobre o poder da espada. O cara ficou muito impressionado com o poder da energia da espada. Quase 10 anos se passaram e Michael ainda não entende completamente qual é o poder da bola. Michael acreditava que estava faltando alguma coisa. Um mentor apareceu por trás de Michael e perguntou se ele estava meditando. Parece que o próprio Michael nem percebeu como realmente atingiu o nível que sonhou. A meditação do rapaz foi interrompida pela informação de que o mentor já tinha mais de 70 anos, por isso estava claramente em estado de choque. O cara fará 27 anos este ano. Acontece que, à medida que se desenvolve, a força interna começa a influenciar a aparência, mas isso é apenas por fora, enquanto por dentro tudo envelhece lentamente. Um ano depois, Michael ficou curioso sobre o que aconteceu com o culto sangrento, mas o mentor não sabia de nada e geralmente acreditava que ele havia sido destruído. Um ano depois, o cara perguntou se o mentor já tinha ouvido falar do culto às trevas, o que o surpreendeu, pois não é óbvio que ele morava nas montanhas há muito tempo. Alguns anos depois, o cara perguntou sobre os mestres que conseguiram conhecer o verdadeiro poder da espada, ou se ainda estavam vivos. O mentor acreditava que todos já haviam morrido há muito tempo. Mesmo assim, o cara decidiu tentar dominar o poder da espada. O cara atingiu o chão com força poderosa, assim como o mentor fez no primeiro encontro. O mestre ficou muito impressionado com o poder da espada, após o que parabenizou o cara e disse que ele havia se tornado o mais forte da Guerra das Espadas. Ao longo de sua vida teria que provar seu poder. Mas Michael ainda faltava alguma coisa. Em alguns lugares ele perguntava o dobro do que sabia, se era um mestre ou uma espada divina que conseguiu atingir o nível mais alto pela primeira vez. Isso é um pouco semelhante à transição para o nível de tal, porém, no fumo demoníaco, ninguém foi capaz de alcançá-lo, então todos começaram a confiar na geração mais velha. O homem sugeriu procurar respostas nas artes do Fantasma Negro. Aqui a coleção foi escrita por Jacob na sua velhice e continha todo o conhecimento sobre as técnicas existentes. Se você dominar a apresentação nela, então com a ajuda da energia vital você será capaz de acumular força interna e compreender naturalmente a verdade. Estudar esse conhecimento só beneficiará o cara. James esperava que o cara pudesse fazer tudo. O homem disse que era hora do cara descer da montanha. Curiosamente, o cara obedeceu. Neste momento, um homem idoso viajava sob as montanhas. Michael o deteve. Acontece que o homem não estava viajando sozinho, mas com um homem idoso e uma menina. Acontece que o homem também era um guerreiro antes. Ele começou a falar sobre tecnologia militar que permite fortes habilidades de sobrevivência, mas tem muitas desvantagens, então poucas pessoas a estudam. Ao perceber que estava contando tudo isso na presença da menina, o homem perguntou quem permitiu que ela interferisse na conversa. Nessa época eles chegaram a Bristol. O homem disse que estava tratando dele, e disse que o cara poderia escolher o que quisesse. Mas o cara não vai se interessar muito pela escolha das bebidas, ele está observando alguém esse tempo todo. No final das contas, os bandidos estavam furiosos na mesa ao lado. Incapaz de suportar tal caos, Michael perdeu a coragem e levantou-se da mesa. Para treinar o cara, tivemos que sacrificar a paisagem local. O fato do homem tê-lo deixado ir equivalia a libertar um tigre na aldeia. Ele esperava que não atacasse alguém importante. Acontece que o cara finalmente lidou com os bandidos. O homem e a garota ficaram surpresos com a força do cara e com o quão forte ele era. Dessa vez o cara ficou na frente e entregou ao guarda uma espécie de carta contendo uma ordem para sua nomeação. Um homem chamado Daniel dormiu na frente do cara. Ele perguntou de onde ele veio. Ele se apresentou como um assassino de nível 1 da peste negra. O homem ficou um pouco nervoso porque percebeu que o cara era do melhor esquadrão do culto demoníaco. O homem perguntou se deveria manter em segredo a presença do rapaz, ao que ele respondeu que era melhor não contar a ninguém quem ele realmente era, para não levantar suspeitas. Acontece que existem cerca de 1000 artesãos em Bristol, mas cerca de 100 foram enviados em missões. Nem todos vivem aqui legalmente, mas como sabem, qualquer atividade legal exige muito esforço. O cara também pediu ao homem que dissesse a todos para não ficarem por perto, muito menos que tentassem segui-lo secretamente, e depois ele foi embora. Acontece que durante todo esse tempo o homem não estava na sala. Jacob perguntou o que ele achava do cara. Recentemente, houve rumores de uma guerra, lidando com os caras da facção Mudan, se fosse ele quem veio até eles com um monstro de verdade. Nessa hora, bem na frente de todo mundo, que legal, o homem bateu na garota e algo caiu no chão, e ele se preparou para atacar novamente. Sem sequer ter tempo de abaixar a mão,
O homem parou Michael. O cara deu ao grandalhão um saco de dinheiro, pagando assim pela garota. Aproximando-se da menina, o rapaz perguntou se estava tudo bem com ela e por que ela roubava o dinheiro. Ela explicou dizendo que a mãe estava doente, então ela ficava constantemente deitada e por causa da idade ninguém a contratava. A garota trouxe o cara para a casa dela. Chegando em casa, o cara viu que a mãe estava mentindo e a vista não era das melhores. Ele decide levá-la ao médico. Após as palavras porque a partir de agora eles podem morar e trabalhar na casa do rapaz, os dois ficaram perplexos. Saindo para a rua porque a mãe precisava descansar, a menina perguntou ao rapaz se ele sabia lutar. O cara perguntou se a garota queria mesmo estudar artes marciais. O cara prometeu mostrar uma técnica para a menina, mas com a condição de que ela não contasse nada às outras crianças. Uma multidão se movia sob as montanhas em uma direção desconhecida. Neste momento, os ladrões, escondidos em algum lugar, preparavam-se para atacar esta caravana de pessoas. Os ladrões mataram quase todo mundo. O grisalho perguntou se tudo aquilo pertencia a um figurão, que cheira dinheiro de longe. Sem responder, o homem apenas tentou ameaçar o culto. Depois que o homem esfaqueou o cara, ele estava pronto para lidar com o resto. O homem matou um dos dois caras que tentavam escapar. Nesse momento, Jake correu até o cara e disse que nas montanhas os ladrões da montanha atacaram as carroças e roubaram o conteúdo. Sem hesitar, Michael foi para as montanhas. Na calada da noite, os sons de uma espada foram ouvidos em algum lugar. Em uma fração de segundo, o cara matou vários ladrões. Acontece que um homem saudável conseguiu vender tudo que foi roubado. Sem pensar duas vezes, o cara simplesmente decidiu acabar com o homem. O grandalhão foi defendido pelo mesmo grisalho que perguntou quem era o cara. O homem mandou acabar com o cara. O homem de cabelos grisalhos tentou atacar o cara inesperadamente. Mas ele fez isso mal porque o cara conseguiu se esquivar, e uma fração de segundo depois ele cortou a cabeça. Após tal assassinato, todos os ladrões começaram a fugir, o que não é estranho porque seu líder foi liquidado. Acontece que durante todo esse tempo havia um homem em um dos barris. Depois que Michael acabou com o cara, ele ordenou ao servo que pegasse tudo que eles levassem e descesse. O cara notou uma linda flor e resolveu pegá-la para dar para a garota. Jacob mandou vender tudo e iniciar o transporte. Quando cheguei em casa, descobri que todo esse tempo uma garota estava esperando pelo cara e ficou muito feliz em vê-lo. Após este incidente, os assuntos da facção pioraram. Embora algumas coisas tenham sido roubadas deles, eles ainda derrotaram completamente os ladrões e ganharam dinheiro transportando mercadorias. Já contratamos guerreiros e você conseguiu destruir o acampamento principal dos ladrões. A situação mudou tanto que praticamente não havia um único bandido perto de Bristol. Após 3 anos, cerca de 2 pessoas começaram a cavalgar pela floresta montanhosa. O cara percebeu que estava muito calmo ultimamente, então finalmente teve a oportunidade de começar a treinar. Mas o treino que ainda não havia começado foi interrompido por Amélia, que corria para montar no cavalo. Amélia mostrou ao rapaz uma certa técnica que aprendeu com estranhos na rua. O cara ficou surpreso com a rapidez com que a menina cresceu. Ela já tinha 16 anos. Um homem disse que a mesa central ficou simplesmente encantada com os méritos do cara e, portanto, o recompensou proporcionalmente a eles. Assim, a nomeação do grande general branco da Sociedade dos Mil Lobos. Jacob parabenizou o cara por toda a promoção. O cara resolveu fazer presentes antes de sair. O cara trouxe a menina e disse que como ela já era adulta ela poderia escolher o quarto que gostasse. E o material são documentos para uma casa e dinheiro para viver. O cara ficou muito envergonhado com as palavras de que a garota ficaria mais forte que ele com o tempo. O cara chegou ao local. O homem disse a Michael que eles não se viam há muito tempo e que ele tinha ouvido falar que havia ficado muito mais forte. O cara estava sentado e vivendo. Ele estava incrivelmente entediado. Composto por 10 pessoas cada, um andar sem fim onde estão as espadas do diabo. Composta por 100 pessoas cada, um esquadrão de centenas de espadas de lobo. Composto por 1000 pessoas cada, um batalhão de 1,000 espadas de lobo. O cara disse que da próxima vez eles seriam treinados pelo cara que estava ao lado dele. O cara não se surpreendeu com nada porque eram as regras. O homem prestou atenção no treinamento dos guerreiros. Parecia que nada tinha acontecido. Michael treinou os guerreiros, mas o homem ainda achava que algo estava errado ali. O homem se aproximou com toda a força e arrancou a peruca do cara. Nessa época, Michael treinava sozinho. Um homem com uma expressão de raiva no rosto literalmente rompeu a parede. Os homens ordenaram que o cara sacasse a espada.
O cara perguntou se ele deveria se mostrar. O homem ficou muito surpreso ao ver que o cara possuía a técnica de esmagar pedras. O cara atacou primeiro, mas o homem conseguiu repelir o ataque. O homem decidiu demonstrar uma técnica capaz de demolir 10 fortalezas. O poder do espaço. Você precisa aprimorar suas habilidades até ficar com o rosto azul para poder usá-las para reduzir seus inimigos e melhorar a superação da morte. O cara conseguiu arrancar a espada de suas mãos e estava prestes a desferir o golpe final. Mas acabou que o cara não bateu, apenas agradeceu ao homem por ensiná-lo, mas ele não sabia como expiar sua culpa. Depois desta batalha o homem ficou muito zangado. O fundador do culto conversou literalmente com o pássaro e ela lhe contou tudo o que acabará de acontecer. Michael veio até o fundador. O fundador recebeu a informação de que o cara havia se tornado um verdadeiro mestre das artes marciais. Graças ao cara, o empreendimento deles cresceu significativamente, eles até conseguiram criar 3 novas guildas, mas isso gerou um conflito com o clã ordenante. O clã ordenante é pequeno, apenas 200 pessoas, mas seu mestre é um guerreiro muito forte, um dos 5 governantes e 3 imperadores. O grão-mestre é conhecido como Rei Trovão da Espada Relâmpago. O cara estranho ordenou que Michael acabasse com ele. O fundador disse que iria alocar mais 4 pessoas para esta missão. O cara se opôs e disse que poderia cuidar disso sozinho. Neste momento, 4 estranhos estavam escondidos atrás dos arbustos. Neste momento, Michael estava sentado assando um coelho no fogo. Acontece que os estranhos procuravam Michael, mas eles próprios não entenderam que ele estava sentado bem na frente deles. Decidiram tomar um drink. O homem se desculpou por suspeitar dele logo no início. Michael perguntou que tipo de cara eles lhe mostraram. Um criminoso, assassino que fez um massacre e eliminou uma pessoa muito importante. Depois de um tempo, os caçadores perceberam que aquele era o mesmo cara na frente deles, mas Michael não demonstrou realmente que estava nervoso com isso. Muito estranho, mas o homem agradeceu a Michael por salvar suas vidas. Michael disse que, claro, não desistiria deles, mas poderia dar-lhes uma chance. Michael perguntou a ele sobre a espada relâmpago do Rei Trovão. O homem respondeu que não sabia como chegar até ele e prometeu que o guiariam. Enquanto andava a cavalo, o cara suspeitou de algo. Depois que Michael disse a alguém para aparecer na frente dele, 4 homens ficaram de joelhos. Ele disse-lhes para segui-lo, mas não fazer nada sem sua permissão. O homem disse que eles estavam quase chegando. O homem disse que a residência do rei fica atrás da montanha. Por algum motivo, o cara ficou surpreso com este lugar. A natureza dispôs tudo ao redor da residência como se fosse uma pintura de paisagem. O mesmo rei ficou na frente dos homens. O caçador só ficou surpreso com o fato de o rei ser tão jovem, e o cara agradeceu pelo convite para entrar. Os homens não conseguiam entender por que o cara estava atrasando a batalha e por que ele estava entrando. Miguel e o rei tinham uma mesa separada e os caçadores tinham a sua própria. Todos começaram a comer. Depois que o rei condenou o rapaz pela forma como bebe chá de forma rústica, ele concordou que não lhe ensinaram boas maneiras e por ser um solitário, a sociedade não é para ele. O rei perguntou se ele gostava do chá e respondeu que gostava mais do álcool. O caçador ainda ficou surpreso com o fato de o rei ser tão jovem. Quando o jantar lhes foi servido, eles quase sorriram com o que viram. Poucos minutos depois, os homens foram abordados por uma multidão de pessoas que eram claramente estudantes do rei. Um dos lutadores estava nervoso porque se tudo continuar assim eles terão problemas. O cara disse ao homem que ele era bom em educação, mas ele se opôs porque parece que na verdade só existem alguns mocinhos entre seus alunos. O homem perguntou ao rapaz se ele havia estudado alguma coisa além de artes marciais, ao que ele respondeu que além da música nada lhe agradava. O homem estalou os dedos e disse que iriam trazer um instrumento para ele. Ele queria ouvir Michael tocar. O cara começou a jogar. A garota que estava ao lado dela até chorou um pouco, mas o homem percebeu que não havia cheiro de tecnologia aqui, só a maneira como o cara coloca sua alma na música é incrível. A próxima pergunta do homem foi sobre a espada. Ele perguntou o que era uma espada para o cara. Ao que ele respondeu que uma espada é apenas uma espada, perguntando por que o homem pergunta de forma tão óbvia. O homem perguntou o que o cara achava que deveria estar em seu coração ao abordar qualquer negócio, ao que ele respondeu que ela tinha 2 respostas possíveis, melhor e não, então a segunda resposta era esquecer tudo. O cara deu o nome de sua maior técnica de manuseio de bola. O rei decidiu que não perderia mais tempo e era hora de começar a batalha. No palácio, 2 guerreiros ficaram frente a frente e se prepararam para a batalha.
Acontece que o homem na verdade não aceitou a verdadeira natureza da espada no início, mas com o tempo ele se acostumou e deu um nome a ela. O homem perguntou o que aconteceu com sua espada. O cara mora comigo de alma negra. Diferente do maior rei, ele é apenas uma espada comum, mas está com ele há muito tempo e nunca o decepcionou. O homem ligou para o filho e disse que ia começar um duelo. Avisou que se ele fosse morto hoje para que não ousassem se vingar, seria apenas uma partilha entre dois senhores fortes. Ele também acrescentou que se você vencesse hoje, ele gostaria que o maior rei fosse para o aluno. O cara predeterminou que não começaria a usar a técnica da mão da morte. O homem conseguiu repelir o ataque e lançou um contra-ataque. Ele usou o poder do dragão negro. O cara conseguiu se esquivar. Agora ele usou o poder do corpo do dragão. Mas o cara respondeu usando a técnica da bola comandada. A batalha deles ficará para a história. Suas forças eram iguais. Michael conseguiu voar vários metros. O rei usou o poder de um dragão voador, e o cara daquela época usou a energia de comando da bola. O cara desferiu um golpe poderoso no chão com as próprias mãos. Assim, jogando o rei a vários metros dele. O cara imediatamente começou a atacar. Ele usou uma técnica chamada Furacão Dragão. As coisas estão ficando sérias. Eles se entreolharam e o cara sugeriu continuar. O homem disse que agora pretende lutar com força total. Ele usou o poder do dragão branco. É muito estranho, mas o cara não tentou se esquivar, apenas ficou ali parado e olhou para cima. Até o rei ficou surpreso com isso. Uma poderosa explosão ocorreu no palácio. O rosto de um dos presentes mudou repentinamente de alegre para alguém que não entendia. No final das contas, o cara conseguiu sobreviver e saiu completamente ileso. Os mestres estavam se preparando para os próximos ataques. Pela primeira vez, Michael conseguiu acertar o rei e ele se sentou no chão. Michael imediatamente começou a atacar, mas o rei conseguirá repelir o ataque. O rei usou o poder do dragão negro. Michael claramente não esperava tal mudança. Depois que o cara usou uma técnica chamada Vento da Destruição, o rei foi ferido pela primeira vez. Essa técnica não só o machucou, mas também perdeu a postura pela primeira vez. Depois disso, Michael imediatamente lançou o último ataque nesta batalha. O derrotado agradeceu ao cara, senão ele o homem nunca teria conseguido lutar contra um adversário desse nível. No final ele apenas respondeu que deveria chamá-lo de mestre da energia escura. Por fim, acrescentou que espera que o filho administre bem a família. Sem ouvir o mestre, os dois lutadores atacaram imediatamente Michael. Depois disso, o cara também lidou com eles instantaneamente. O cara foi atacado em seguida por um homem idoso e uma menina. O filho ordenou ao irmão que pegasse rapidamente a espada do pai e avisasse a todos sobre a situação atual. Nesse momento o cara tratou de todos que o atacaram. O irmão tentou escapar o mais rápido que pôde. Ele prometeu que ainda o seguiria e o mataria. Por algum motivo desconhecido, o cara entrou em uma das salas. Havia um cara e uma garota nele e descobriu-se que o cara era neto do rei. O cara disse que espera que seu neto cresça e seja igualmente forte. Aproximando-se dos caçadores, pediu desculpas pelo fato de desta vez não receberem recompensa, mas aconselhou-os a não ficarem muito chateados, afinal ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas depois do que viram, imediatamente começaram a se desculpar para ele por falar todo tipo de bobagem. Seus servos chegaram até o rapaz e relataram que seu irmão conseguiu escapar. Finalmente, ele apenas disse ao seu neto para se tornar um guerreiro forte e eles se encontrariam novamente. O chefe dos caçadores pensava, quando acontece um massacre desses, eles matam todo mundo para que ninguém descubra nada, e como pelo menos um escapou, não adiantava matá-los. Tendo corrido para algum lugar, o irmão começou a anunciar em voz alta que todos estavam se preparando para o ataque. O irmão relatou que a professora havia morrido, e o homem ficou muito surpreso e pensou que o professor havia morrido de doença. O cara só disse que o cara com quem o professor brigou era chamado de mestre da energia escura. O homem perguntou onde estava seu irmão mais velho e quando ele respondeu que também havia morrido, ficou em estado de choque incrível. O fundador sentou-se no trono na frente de Michael. Ele apenas perguntou por que escolheu um duelo e não apenas matá-lo sozinho. Michael argumentou que conhecer um mestre deste nível é uma oportunidade única na vida. Por motivos desconhecidos, o fundador perguntou se o cara tinha forças para derrotá-lo. Por alguma razão desconhecida, Michael atirou a mesma coisa bem na cara do fundador. Mas o fundador teve uma reação estranha. Ele simplesmente começou a rir disso, chamou de louco. Embora se ele decidisse matar um dos 3 imperadores, então sua autoconfiança deveria disparar. O homem ofereceu ao rapaz o cargo de vice-fundador do culto. O cara concordou, mas com uma condição:
se tivesse mais tempo livre. O homem prometeu que teria tempo livre suficiente. Em primeiro lugar, o deputado não tem subordinados diretos, exceto 5 guardas pessoais, e em segundo lugar, você não precisará lidar com assuntos cotidianos meticulosos. O cara concordou, mas apenas pediu que meus guardas fossem mestres do veneno demoníaco. O próprio cara não conseguia acreditar que agora era o vice-fundador do culto. Chegando na nova casa, percebeu que ela era muito parecida com aquela em que morava antes, e imediatamente se lembrou de Amélia. Nessa hora, o mentor James veio até o cara, com palavras sobre como o tempo passa rápido, pois o cara já é vice-fundador do culto. O cara concordou com a oferta do mentor de tomar um copo. O mentor e o aluno se divertiram muito, ficou claro para eles que sentiam falta um do outro e se sentiam confortáveis por perto. Eles ficaram assim até a noite. Os mesmos 4 guerreiros que lutaram com ele ficaram na frente do cara. O cara ficou surpreso porque não esperava que eles fossem seus guardas pessoais. O cara decidiu que iria chamá-los pelo apelido. A menina escolheu uma orquídea e o cara que está ao lado agora será um bambu, e o cabeludo escolheu uma ameixa, e como não sobrou nada, o último ganhou um crisântemo. Neste momento, o fundador falava sobre seu novo vice. O seu interlocutor comparou o deputado a um cavalo. Por melhor que seja o cavalo, se não obedece ao seu dono, de que adiantará? Mas não acreditou particularmente que conseguiria sequer tocar no fundador. Nessa hora o cara estava treinando. Bom, como era de se esperar, nada deu certo para os alunos, pois o cara repeliu seus ataques. O cara foi atacado por todos os lados, tentando machucá-lo de alguma forma. A orquídea saltou sobre o mestre por trás de uma árvore, tentando acertá-lo repentinamente. Mas não foi assim, o mestre anotou. Crisântemo estava claramente descontente com tudo isso. Ele começou a elogiar: a habilidade da esquerda é de alto nível, principalmente as habilidades com a espada. O bambu é o mais forte dos 4. Orquídea é boa porque sabe misturar artes marciais e lançar adagas venenosas. Crisântemo é um especialista comparado aos assassinos comuns. Estou pensando comigo mesmo. O cara estava pensando em se autodenominar um destacamento de seguranças pessoais. Eles não eram muito fracos. Talvez tenham sido enviados para ele porque eu pedi para meus guardas não emitirem muita energia demoníaca. E não mencione quaisquer requisitos específicos para o nível de habilidade. O cara disse que a partir de amanhã de manhã, deixe que cada um o visite, e dê meia hora a cada um. O cara foi à biblioteca do culto demoníaco. O cara reclamou que nos livros todas as técnicas são baseadas em bruxaria. Se o inimigo for bom em artes marciais, essas técnicas não funcionarão. O cara não sabia como continuar treinando, já havia superado os mestres do culto demoníaco. A tarefa que chamavam de testes cruéis nada mais era do que brincadeira de criança para ele. Nesse momento, um crisântemo se aproximou do cara. O cara perguntou o que ele achava que poderia ser superado para uma pessoa. O cara pensou sobre isso. O cara se ofereceu para escalar o pico do Monte Everest, mas o cara disse que isso não era nada para ele. O cara se lembrou de algo. Ele disse que havia um pinhal no lado sul da biblioteca, sugeriu contar todas as agulhas desses pinheiros. Na mata que não fica longe daqui o vento não sopra, mas tem 3.000 pinheiros, então ele acha que tudo é justo. Para uma pessoa comum, na opinião dele é uma tarefa impossível. O cara perguntou sobre um monge que foi mandado para aquela floresta para punir a desobediência. Dizem que ele nunca conseguiu sair daquela floresta e morreu lá de velhice. O cara decidiu tentar completar essa tarefa de qualquer maneira. O cara entrou na floresta, não esperava que a árvore fosse tão grande. O cara pulou, e o cara contou o mesmo, mas percebeu que acontece que é necessária uma boa memória, por incrível que pareça. Além da boa ciência da arte marcial, se ele acidentalmente pisar na direção errada, as agulhas podem cair e seu número nos galhos pode mudar, então você terá que contar novamente. O cara chegou ao topo. Ele entendeu por que o monge Shaolin não conseguiu terminar de contar até sua morte. Talvez seja aí que reside o limite do domínio das artes marciais, pensou o cara. Lá embaixo o cara estava ligando, afinal o ferreiro pediu para conhecê-lo. Quando o cara chegou ao ferreiro ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O homem imediatamente começou a se desculpar com Michael. O cara perguntou o que aconteceu. O homem começou a dizer que queria fazer uma espada boa como ele pediu, mas parece que a que ele fez não era adequada para todos e seria necessário fazer outra. Por isso pediu para tirar uma amostra repetida de sua energia do cara. O cara pediu que ele lhe desse uma espada, dizendo que não importava para ele que tipo de espada era, se era boa ou não. O ferreiro segurava nas mãos uma espada enrolada em um trapo. Pegando a espada nas mãos,
O cara disse que era magnífica. Ele perguntou ao ferreiro o que exatamente ele não gostou. O ferreiro não sabia por quê, mas a energia do mal e do bem estava completamente misturada, e a espada tornou-se de alguma forma incompreensível. Com esta espada é difícil alcançar o maior domínio do culto demoníaco. O cara decidiu experimentar uma nova espada. Ele respirou fundo. Uma fração de segundo depois, uma cúpula azul brilhante apareceu ao seu redor. Michael usou uma de suas técnicas. O ferreiro não conseguia acreditar, pois as energias do mal e do bem deveriam estar em inimizade e não permitir que o dono controlasse a espada. O cara disse que achou uma bola muito boa. O ferreiro admitiu que estava enganado. O cara possui a energia do mal e do bem ao mesmo tempo. Então a espada que ele fez para ele brilhou com a energia do mal e do bem ao mesmo tempo. Somente o cara e mais ninguém pode empunhar essa espada. O homem pediu para o cara levar também uma adaga, que estava incluída no conjunto com a bola. O nome desta adaga é punhal. O cara agradeceu ao ferreiro pelo trabalho. O cara voltou para casa sozinho pela floresta escura. Ele chegou em sua casa, mas algo o alarmou. Ele sentiu algum tipo de energia. São 3, e parecem ser mestres muito bons, a julgar pela energia que emana deles. Não são de um culto demoníaco. 3 pessoas ouviram que alguém estava se aproximando delas. O cara resolveu brincar com eles, e como se nada tivesse acontecido, entrou na sala. Um dos caras apontou uma espada para Michael e disse que se ele ficasse quieto não iriam machucá-lo. Um dos homens tirou-lhe a espada. O cara determinou que eles haviam escapado da sede de um culto demoníaco. O cara ainda estava pensando se deveria matá-los agora ou mais tarde, talvez apenas para brincar com eles por enquanto. Ele disse que para sair do território do culto demoníaco é preciso percorrer mais 12 quilômetros. O cara inventou uma lenda de que era aluno de um clã pouco conhecido que foi expulso após perder uma luta pelo poder para um culto demoníaco, e que estudou artes marciais de forma independente para depois retornar ao culto demoníaco. Um dos rapazes pensou nisso, pois ele não carrega a energia específica que é inerente aos mestres do culto demoníaco, e a julgar pela sua aparência, parece estar falando a verdade. Apenas perguntou se poderia liderar tirá-los do território do culto demoníaco. O cara disse que já havia estudado um pouco de cura e que conseguiria tratá-los não muito cedo, mas pediram que olhassem primeiro para os não-alunos, porque entre eles era o mais difícil. O cara percebeu que a garota estava usando a técnica do punho demoníaco suave desde cedo. O cara disse que estava acabado. Eles agradeceram. O cara examinou especificamente o corpo do homem, mas ao contrário da garota, eles não estudaram a técnica. Nesse momento, uma orquídea bateu na sala do mestre, abrindo bruscamente a porta. Ele pediu que ela comprasse arroz e verduras, e fechou rapidamente a porta para não se queimar. Ele disse à garota que mesmo que o fundador saiba, ele precisa acabar rapidamente com esses caras. A técnica de controle da energia interna é de um clã tradicional, o clã Muoyan, uma garota chamada Amélia. O cara finalmente percebeu que na sua frente estava a namorada que ele havia adotado. O homem que pegou a espada do cara deu a ele. Eles não são tão mal educados, disse o cara. Os soldados notaram que a energia do cara havia mudado drasticamente, pensaram que era uma emboscada. O cara pediu para a orquídea trazer uma espécie de caixa. Ela entregou para Amélia. Ela não conseguia entender o que tudo isso significava. Ele deu moedas de prata aos homens, mas a garota não conseguia entender por que o cara estava lhe dando algo. O cara argumentou dizendo que já havia prometido a ela uma vez. No final ele apenas disse que estava feliz em vê-la. Numa fração de segundo, a orquídea e o cara desapareceram. As meninas ficaram interessadas no que havia dentro. Acontece que havia brincos e um pingente ali. Ela começou a se lembrar que há muito tempo, quando criança, ela pediu a Michael que comprasse um pingente para ela. Bom, como ela ainda era muito pequena, era muito cedo para ela usar um, e ele prometeu dar a ela quando ela cresceu. Percebendo que Michael estava na frente dela, ela tentou capturá-lo com os olhos. Orquídea perguntou ao cara ou era sua filha adotiva. Ele nem suspeitou que ela havia se juntado ao clã Gate Torheaven. Michael não queria que sua filha adotiva tivesse alguma coisa a ver com artes marciais. O fundador do culto estava muito zangado com Michael. Acontece que ao lado do fundador estava o Imperador do Veneno Azul, também um demônio de 3 cabeças. Lon Wanderer, flautista demoníaco. E também o grande Imperador Demônio das Trevas, o fundador do culto demoníaco, perguntou a Michael o que ele diria como desculpa. Ele disse que Michael não tinha o direito de fazer isso sozinho. O cara sugeriu que a fundadora libertasse os prisioneiros do culto à Terra Divina e tentasse negociar com ela pacificamente. A garota presente ficou muito zangada com essas palavras.
Depois que o cara relatou que sua filha adotiva estava ligada a esse culto, o fundador ficou furioso porque acreditava que de qualquer forma o cara estava falando de uma garota insignificante que ele conheceu durante aqueles 3 anos. Por que ele deveria se preocupar com ela? Além disso, ele não passou para ela o conhecimento das artes marciais, e já se passaram mais de 10 anos desde que ele a deixou, sem falar no fato de que eles não são parentes de sangue. A vida dela não deveria pagar a ele mais do que a vida de um mendigo de rua. O fundador perguntou-lhe novamente se ele ainda não iria obedecê-los. Como era de se esperar, o cara recusou totalmente. A menina ainda é sua filha adotiva. O fundador não falou muito, pois entendeu que ainda não conseguiria corrigir sua teimosia. O fundador pediu a um dos vice-fundadores do culto que ficasse. E foi exatamente isso que ele fez. Saindo do salão, Michael ordenou que seu guarda fosse o mais rápido possível para fazer todo o possível para proteger sua filha adotiva. Ele acrescentou ainda que hoje está saindo por 1 mês, então é melhor tentarem aguentar esse período. Este é o homem que é o fundador da Terra Divina, uma espada de grande força, tem 2 metros de altura e um físico musculoso, pode ser considerado um honrado guerreiro das artes marciais, pois nunca quebrou uma promessa. Ele também odeia cultos demoníacos. O motivo não é difícil de entender. Seu pai morreu em uma batalha com um artista marcial de um culto demoníaco. O cara percebeu que sabia muita coisa e respondeu que estava apenas fazendo seu trabalho, pois no curso deles ele era o responsável por coletar as informações. O cara espera que suas informações estejam corretas. Ele disse que se não for assim, ele pode matá-lo. O cara sorriu levemente e pensou sobre isso. O cara ficou cauteloso. Tente incutir medo naqueles que preferem o uso do cérebro à força bruta. Isso reduzirá a probabilidade de cair em presas e truques. Além disso, o cara nunca usaria uma espada para se livrar de gente como esse cara, e também perguntou o que ele achava de um acordo de paz com o fundador do culto. O que o cara está contando não será fácil de conseguir, já que se trata de um culto divino da Terra. Se a facção da justiça decidir atacar o culto demoníaco, o culto divino da Terra não terá escolha a não ser se submeter a eles. O cara esperava usar todas as suas habilidades na preparação de negociações com eles. 10 dias depois, enviaram mais 20 artistas marciais para a região de Lides. No caminho até lá, a beleza do som ensinou o cara a tocar cítara. Esse apelido foi dado a ela porque ela usava o em forma de som para condenar seus inimigos na frente à felicidade, mas esse apelido também virou sinônimo de beleza voluptuosa, já que ela não se negou aos prazeres sexuais. Sob seu comando estavam 20 pessoas, incluindo o guarda-costas. Essas pessoas eram veteranas das artes marciais, então sua jornada para o culto à Terra Divina acabou sendo muito mais rápida do que o cara esperava. Graças a isso, a viagem até a região de Lides durou apenas 20 dias. O cara recebeu todas as informações que pediu. A menina perguntou ao rapaz se ele planejava fechar um acordo de paz com essas pessoas, ao que ele respondeu se tudo correr como planejado. Claro que sim. Os 2 homens se entreolharam. Nessa hora, o cara resolveu ver como estava a mãe de Amélia. Agora ela mora em uma pequena casa não muito longe do culto à Terra Divina. O cara não conseguia entender a garota. Achou a ação dela uma estupidez. Ela deveria ter se casado novamente e vivido sem preocupações. Mas o cara foi abruptamente interrompido com palavras sobre o que estava fazendo nas terras da Terra Divina. O cara ficou muito surpreso ao ver um estranho na sua frente. Na frente do cara estava um garotinho apontando uma espada de madeira para ele. Ele não fala como um plebeu, e também está bem vestido, embora a espada de madeira seja apenas um brinquedo, mas é feita com muita habilidade. Ele é filho de um nobre membro do culto da Terra Divina, perguntou o cara. O cara deu desculpas porque só estava um pouco entediado. Claro, ele falou tudo isso brincando, não tinha intenção de brigar com o menino. Inesperadamente, mas é verdade, o menino chamou o cara de bastardo atrevido, o que claramente não era típico do menino. Com cara de bravo, o cara disse que acreditava que só o menino estava sendo insolente aqui, tentando assustar o menino. O cara disse que foi enviado para o culto da Terra Divina para capturá-lo. O que é isso se não for sorte? O menino ficou assustado com isso. Inesperadamente, Michael atacou o cara, e claro que não foi com toda a força, mas mesmo assim ele fez pelo menos algum esforço. O menino tinha potencial porque pelo menos refletia todos os golpes do cara e não fugia apenas de medo. Pois bem, enquanto o cara estava distraído, o menino conseguiu acertá-lo bem no peito com seu brinquedo. O menino ficou feliz porque acreditou que o havia derrotado. Mas o cara objetou que o garoto não o havia esfaqueado, e Michael simplesmente jogou o garoto fora. Que azar, o cara bateu em pontos vitais do menino e agora ele não vai conseguir se mexer.
Novamente ele xingou o cara. O menino começou a reclamar que era tudo desonesto porque ele foi o primeiro a fechá-lo, mas o cara apenas respondeu que não havia lugar para honestidade na batalha. Embora lhe falte energia interna, ele parece ter dominado a maior parte do básico. Pode-se dizer que esse menino é bastante habilidoso. O cara disse que os jovens rebentos do culto à terra divina, ou seja, o menino. Depois que o cara se perguntou o que os meninos deveriam fazer agora, ficou claro para o menino que ele estava muito nervoso porque li que ele iria acabar com ele imediatamente. Mas nem tudo aconteceu como esperado. Um rapaz e um menino chegaram a algum estabelecimento onde um homem estava cortando carne ali perto. O cara influenciou os pontos vitais do menino só porque ele queria comer, então era melhor o menino não resistir e apenas aproveitar a refeição. O cara disse que ele aguentaria centenas de pessoas como o menino e não teria um arranhão nele. O cara mostrou seu caráter ao se recusar a comer a comida que o cara lhe ofereceu. Com um sorriso malicioso no rosto, o rapaz avisou que se o menino não quisesse comer aquela comida, ele sempre poderia enfiá-la goela abaixo. Até a vaca ficou chocada com tal afirmação e, naquele momento, ela simplesmente ficou parada e comeu a grama. Depois que o cara olhou os dejetos da vaca, por assim dizer, ele quase vomitou, e o cara resolveu nem olhar ali. O menino chamou o cara de desonesto, e então ele começou a rir muito porque não via nenhuma lógica nisso. No final, o cara concordou em comer, perguntando também se ele só precisava comer. Depois que o homem se cansou de sua porção, ele anunciou com raiva que voltaria para casa. O cara apenas agradeceu ao garoto por poder se divertir graças a ele, mas por algum motivo o garoto não ficou tão feliz quanto o garoto e o xingou novamente. Depois de rir, o cara realmente concordou que seria divertido, mas agora ele precisa voltar ao trabalho. Neste momento, perto de algum prédio, as lanternas da época estavam acesas. Parece que o relógio deles está quase acabando. Um dos guardas disse que o próximo turno deveria chegar em breve. Ficou claro para eles que já estavam muito cansados e prontos para ir para a cama o mais rápido possível. Mas a conversa dos homens foi interrompida por alguém que apareceu na frente deles. Eles olharam perplexos para o estranho. Um velho estranho muito assustador apareceu na frente deles e perguntou se isso era um culto à terra divina. Acontece que Michael chegou com seu grupo de pessoas. O velho pediu aos guardas que fossem atrás do fundador de seu culto, acrescentando que eles tinham algo a ver com ele. Os homens não conseguiram entender quem estava na frente deles, pois chegaram a cavalo, mas nem foram notados, após o que decidiram que precisavam informar rapidamente o fundador sobre isso. Mas os guardas atrasaram-se um pouco e o próprio fundador do culto veio até eles, informando que não havia necessidade de chamá-lo. Ele ficou muito furioso, pois soube da chegada deles graças à aura nojenta que emana deles, em sua opinião, acrescentando também que não queria lidar com canalhas tão desavergonhados como eles. O velho perguntou ao fundador e ele não está nem um pouco preocupado com seus noviços, que agora estão mantidos como reféns. Mas o fundador entendeu mal o velho e pensou que um culto demoníaco estava tentando ameaçá-los. A menina decidiu tentar persuadir o fundador, pedindo-lhe que pelo menos ouvisse o que eles tinham a dizer. O culto demoníaco chegou para conduzir negociações de paz com o culto da terra divina. A menina pensa que seria melhor se o fundador os ouvisse antes de tomar uma decisão. O fundador não conseguia entender que tipo de negociações estão sendo discutidas. Ainda assim, o fundador sabia que simplesmente não tinha escolha. A garota ficou feliz por ainda ter conseguido persuadir o fundador. Depois de entrar, representantes dos dois cultos sentaram-se à mesa de negociações. Um dos homens não conseguia compreender o que estava a acontecer aqui porque lhe disseram que tinha de participar nesta reunião por uma questão de formalidade, mas isso estava fora do âmbito da sua responsabilidade. Este velho com uma aura azul escura nas mãos é o demônio do sangue seco, aquele que ocupa o 13º posto no culto demoníaco. E essa mulher, linda como Jade, é a beleza do som, Íris. O homem perguntou ao velho se por acaso ele não era um demônio de sangue seco, ao que ele respondeu rudemente: "Por que ele está perguntando se sabe?" O homem ficou um pouco envergonhado por alguém tão majestoso como o velho estar em um lugar tão humilde como este, enquanto ao mesmo tempo pensava no caráter nojento do velho. O homem respondeu a isso dizendo que se há uma pessoa aqui ocupando uma posição mais elevada do que ele, por que ele não deveria vir aqui? O 13º nível do culto demoníaco diz que esta pessoa ocupa uma posição superior a ele. Provavelmente não pode ser o ancião genial do culto demoníaco. Michael não conseguia entender que tipo de homem estava diante deles porque não sentia nenhuma energia demoníaca emanando dele. Ele devia ser um novo artista marcial do qual eu nunca tinha ouvido falar.
A menina entregou os termos aos dois homens, na esperança de que eles não concordassem com eles e que tudo terminasse pacificamente. Enquanto o fundador relia os termos, o homem o incentivou. Ele tinha certeza de que usariam táticas de negociação para assumi-los. O homem estava muito confuso com alguma coisa, ele já sentia algum tipo de energia maligna. A menina disse que este assunto diz respeito apenas ao culto demoníaco e ao culto da terra divina, então o fundador do culto deve tomar uma decisão por conta própria, e o homem não deve interferir nisso. Se o fundador concordar com os termos, eles não prometem devolver-lhe o pão de gengibre são e salvo. Você não teve tempo de ler. O fundador não sabe o que dizer a ela, ele não conseguia entender as condições e a cultura dinâmica lucrativa. A garota garantiu para ele não se preocupar com elas. As condições foram aprovadas pelo fundador do seu culto. Embora o culto demoníaco confie neles, seus subordinados estão causando problemas, então eles vieram e vão garantir que essas negociações serão transparentes para você. Para ser sincero, não poderíamos falar sobre isso porque a Terra Divina foi a primeira a atacar seu segredo base. Os homens concordaram com isso e argumentaram que tinham suspeitas. Eles acreditavam que sua base secreta era o refúgio de bandidos da montanha que assolavam suas terras, e de todos os noviços enviados para lá, apenas 3 retornaram, mas graças a eles descobriram que o local que atacaram fazia parte de um culto demoníaco. A menina disse que o culto demoníaco não quer inimizade com o culto da Terra Divina, mas sim rejeitar suas propostas. O culto demoníaco não terá escolha senão destruir completamente o culto da Terra Divina. Tais palavras perturbaram nosso fundador e ele não conseguia entender como reagir a isso. Nessa época, o cara foi discutido pelo fundador sobre alguns detalhes. O homem esclareceu se definitivamente não devolveriam seus noviços inteiros e também prometeu aderir a essas condições. O cara prometeu que manteria a posição do culto demoníaco, daí o problema. O fundador não conseguia entender quem estava sentado à sua frente. Ele é um artista marcial que ocupa uma posição elevada no culto ao diabo, mas não sente que dele emana energia demoníaca. Após esse raciocínio, o fundador aceitou as condições. O velho parabenizou o vice-fundador do culto pelas negociações bem-sucedidas. Evitar derramamento de sangue desnecessário é sempre a melhor saída, acrescentou. O fundador ficou muito surpreso ao perceber que o vice-fundador do culto estava sentado na frente deles, que um homem capaz de matar milhares de mestres de artes marciais havia vindo pessoalmente até eles. Ele não entendia nada do que estava acontecendo. O homem não podia acreditar que o culto demoníaco havia escolhido um novo vice-fundador. Se essa pessoa fosse realmente o vice-fundador do culto demoníaco, ele deveria estar no nível do reino ilimitado. O homem decidiu que precisava se apressar e informar a facção da justiça sobre isso e se prepare. De qualquer forma, preparando-se para sair, Michael notou que um garotinho estava escondido em algum lugar. Ele prometeu que se aparecesse lhe daria um presente. Acontece que o menino se recuperou não muito longe, no mato. Provavelmente se queimou, fazendo muitos sons altos. O menino não conseguia entender como o cara poderia descobrir que ele estava aqui. Dessa vez ele falou sério e prometeu a si mesmo que o cara não conseguiria enganá-lo novamente. Acontece que esse menino é neto do fundador, que não conseguia entender o que estava fazendo aqui. O vento deixou o menino feliz. Agora o cara não conseguia cumprimentar. Segundo ele, seu avô matava facilmente pessoas como ele. Mas o fundador ficou muito furioso porque seu neto parecia não ter educação alguma. Michael se aproximou do menino por trás e perguntou maliciosamente quem deveria matá-lo. Ele pegou o menino e começou a gritar bem alto para quase todo o palácio. O cara estabeleceu as condições para que o menino dissesse à menina que não era sua intenção dizer isso e que o deixaria ir no devido tempo. Naturalmente, o menino não gostou e tentou fugir das mãos do rapaz, dizendo que nunca diria tal coisa. O cara disse que aparentemente não teve escolha a não ser fazer o menino gritar de dor. O cara colocou a mão com a ponta nas costas. O cara está fazendo algo muito incompreensível. O menino até começou a tossir sangue e veias saltaram por todo o seu rosto. Quando o fundador veio correndo, ele não conseguia entender como um cara poderia fazer isso com ele, porque esse menino era seu neto. O fundador estava se preparando para atacar o cara e despedaçá-lo pelo que ele havia feito. Mas a garota o deteve e pediu que esperasse. E um velho veio por trás do homem e disse que era melhor ele também ficar no lugar. O máximo que um homem pode fazer é que o velho acabasse atrás dele. O cara fez ele gritar, se ele não fizer isso vai quebrar os ossos. Mas o menino não se importou e continuou resistindo. Depois que o menino gritou mais uma vez de dor, ele quase perdeu a cabeça de raiva. O homem não conseguia entender como pôde fazer isso com um garotinho porque haviam acabado de terminar as negociações. Ele achou simplesmente ridículo.
pois como poderia ser chamado de fundador de um culto se não conseguia nem proteger o neto? O homem perguntou por quanto tempo ele iria zombar dele e também percebeu que isso já acontecia há meia hora. A garota disse que ainda faltavam alguns minutos. O cara disse que o menino estava aguentando bem, acrescentando ainda que iria direcionar sua energia interna para que sua meditação continuasse. O homem não conseguia entender o que tudo isso significava porque tinha certeza de que o cara o estava torturando. Acabei de desenvolver a técnica de cultivo do espírito livre. Isso protegerá de qualquer dano que possa manchar sua mente. A técnica não apenas permitirá que ele acumule muita força interna, mas também oferece grandes oportunidades antes que ele dê o primeiro passo em seu reino espiritual. O fundador perguntou o que exatamente o cara fazia como seu neto. A garota respondeu em vez do cara. O vice-fundador do culto usou técnicas de modificação óssea e muscular para tornar o corpo de seu neto mais adequado para se tornar um artista marcial. Este processo está associado a uma dor incrível, que nem todo adulto pode suportar, mas se outra força ou choque interrompesse o processo de mudança, todo o seu corpo poderia ser irrevogavelmente destruído. Razão pela qual as meninas tiveram que deter o fundador do culto quando ele tentou chegar até seu neto. O cara disse que eles poderiam considerar este um presente em homenagem a negociações bem-sucedidas. O cara esperava que na próxima vez que conhecessem o garoto, ele o impressionasse com suas habilidades. Depois de todas essas palavras, ele disse que eu ainda não tinha terminado aqui, era hora deles voltarem. Os homens ainda estavam em estado de estupor e não conseguiam entender o que acabará de acontecer. A menina disse que parece que o vice-fundador do culto acabou sendo uma grande honra para o menino. Mesmo em um culto demoníaco, poucas crianças têm a oportunidade de receber tal bênção. A menina queria felicitar sinceramente o fundador pelo seu sucesso, após o que, como prometeram, devolveriam intacto seu noviço ao culto da Terra Divina. Depois disso a garota alcançou o cara, eles seguiram em frente juntos. O cara sabia que a beleza do som é conhecida por um personagem mimado e comportamento obsceno, mas ficou surpreso com o quão verdadeiros esses rumores se revelaram. O cara disse ao segurança que eles não poderiam fazer seu culto dinâmico sem eles. A menina perguntou para onde o cara pretendia ir. O fundador da cultura mandou voltar imediatamente e se reportar a ele, mas o cara disse que ela tinha um negócio ilegal. Ele ordenou que a Meixa e o Crisântemo voltassem para a base principal sem ele, e pediu ao velho que lhe permitisse usar a ajuda de Iris por mais um pouco. Através de opiniões, o cara agarrou a garota pelo capuz. Colocando a garota em seu ombro, ele disse que precisava de companhia para a viagem, também queria terminar as aulas de cítara, pediu que avisassem ao fundador do culto que ele retornaria assim que terminasse seus negócios. Depois disso, eles partiram a cavalo para longe. O velho não entendeu o que havia acontecido e disse que voltariam de qualquer maneira. O cavalo correu o mais rápido que pôde. A garota não conseguia entender o que mais o cara precisava fazer. Ele disse que algumas ninharias, os escultores de Mu e o culto ao Sol Celestial vão cobrar a dívida que lhe é devida. Afinal, eles anunciaram uma recompensa por sua cabeça. Em circunstâncias normais ele não teria ficado muito preocupado com isso. Por alguns dias ele ficou preocupado porque eles anunciaram uma recompensa de míseras 40 moedas de prata. E para ele foi simplesmente insultante. A garota não conseguia entender se não seria melhor ir até eles com suas forças principais e destruí-los, mas o cara achou que isso era demais e não havia necessidade. É mais que suficiente. Neste momento, os papéis que ele pediu foram levados ao fundador do culto. Ele agradeceu à menina e informou que ela poderia passar a noite aqui. A conversa foi interrompida por uma poderosa explosão bem na frente deles. Alguém relatou que foi atacado e precisava pegar rapidamente uma arma. O pé de alguém pisou nas janelas quebradas pela explosão. Na frente deles estava Michael, que veio cobrar o que o fundador do culto do Monte Mu lhe devia. Dois de seus guardas, que tinham certeza de serem melhores que Michael, tentaram proteger o fundador. É claro que Michael não teve problemas para resolvê-los em alguns segundos. Eu não conseguia entender por que alguém estava procurando por ele. O cara explicou que veio aqui porque o fundador anunciou uma recompensa pela cabeça dele. Mas o homem não conseguia entender de que prêmio ele estava falando. Após essas palavras, o homem lembrou-se de quem estava diante dele. Aquele que matou os guerreiros do culto do Monte Mu há vários anos foi aquele que derrotou o Imperador da Espada do Trovão Divino. A conversa do homem foi interrompida por outro segurança do fundador, mas quando ele estava voando, ele ficou envergonhado. O cara perguntou quem estava na frente dele agora. Acontece que na frente do cara estava o vice-fundador do culto. O nome dele é Dragão. O cara acreditava que esse assunto não lhe dizia respeito, e ele não queria se tornar inimigo do culto do Dragão Dourado.
Dizendo que o cara era um deputado muito arrogante, ele atacou Michael. Ele usou uma técnica chamada Moon Slashing Blade. Bem, está claro que o cara se esquivou disso. O homem começou a tossir sangue. Um cara com um homem por conseguir tão pouco, e perguntou se isso era uma ordem da espada. O fundador ficou muito surpreso e já entendeu que o cara havia definitivamente entrado no reino sem limites, e era inútil resistir a ele. O fundador ordenou que todos saíssem. O cara acredita que o fundador decidiu lutar com ele, mas não conseguia entender por que não desembainhou a espada. Mas o homem não viu sentido nisso, porque se o imperador da espada não fez barulho, remova-a, pois você é a chance dele. Ele entrou para ouvir tudo com atenção. O homem anunciou seu sucessor, e disse que ninguém deveria se vingar do cara, pois tem certeza que todos sabem perfeitamente o que aconteceu com os discípulos do Imperador da Espada do Trovão Celestial. Foi fundamentalmente apenas um pedido, para que o cara tirasse a vida, mas não prejudicasse seus noviços. O cara agarrou a espada nas mãos, mas o cara disse que não deveria simplesmente matar alguém que se comporta assim. Os homens perguntaram se o cara simplesmente iria embora. Naquela hora o cara indicou claramente suas intenções ao fundador, agora ele deve ir ao culto ao Sol Celestial. Mas o homem ofereceu-se para pedir desculpas em nome do culto do Sol Celestial e pediu para deixá-los em paz. O homem esperava que o cara respondesse pelo menos alguma coisa. Mas o cara disse que seu negócio aqui acabaria se o fundador estivesse disposto a ir tão longe para protegê-los. Uma fração de segundo depois ele não estava mais lá. O homem não conseguia acreditar que eles realmente sobreviveram a isso. O vice-fundador do culto perguntou-lhe o que aconteceu entre o fundador e os rapazes, ao que ele respondeu que poderia ser considerado azarado. Mas pela primeira vez em sua vida ele viu com seus próprios olhos como alguém usava a ordem da espada. Ele está confiante de que essa pessoa ficará em segundo lugar como o segundo artista marcial que alcançou o reino sem fundo no mundo de Birmingham. O cara libertou 3 novatos da seita da Terra Divina sem a permissão do fundador do culto, e encenou essa performance no culto da montanha. Como punição foi colocado em liberdade condicional. Por isso, passou esse tempo contando as agulhas do pinhal. E finalmente, as agulhas de 3 pinheiros estavam subordinadas, cada uma delas. O cara ficou satisfeito com isso e disse que havia chegado a hora. No palácio, Miguel pediu para ver o título divino dos Céus do Norte. O homem claramente não gostou. Ele disse que é permitido ver o título divino dos Céus do Norte ou que o fundador do culto, ele tem certeza que o cara sabe que suas habilidades não são suficientes para isso. Porém, o cara espera a generosidade do fundador do culto. O homem disse que o cara já era bastante forte sem essa arte marcial, ele não conseguia entender por que o cara insistia tanto em estudá-la. O cara argumentou isso dizendo que ele é um artista marcial, o motivo não é óbvio. Reino demoníaco sem fundo. Ele quer transcender este reino e chegar mais perto do que realmente é o auge das artes marciais. O homem disse que entende o ponto de vista dele, mas ainda está em liberdade condicional, sem falar que neste local existem regras que ele, como fundador do culto, deve seguir. Ele disse que o cara não vai ser capaz de vê-lo, a menos que ele o mate ou ele próprio não se tornará o fundador do culto. O cara acredita que não há mais nada que possa ser feito. O homem olhou para ele, sem entender do que ele estava falando. O homem tinha certeza de que se baixasse a guarda por meio segundo, o cara o atacaria imediatamente. O homem perguntou se o cara realmente queria arriscar tudo para conseguir algo relacionado às artes marciais. Mesmo assim, o homem disse que era um cara saudável com permissão especial, mas só podia vê-lo na sala de treinamento e não tinha permissão para compartilhar esse conhecimento com ninguém. A time agradeceu ao fundador do culto. Havia uma pasta na frente do cara, mas ele ficou surpreso ao ver que esse era o título divino dos Céus do Norte. Uma coleção de artes marciais, escrita pelo primeiro artista marcial que alcançou o reino dos sem-teto na facção da justiça. O cara ouviu que esses ensinamentos são difíceis de entender, o quanto originalmente eles se baseavam mais no lado espiritual das artes marciais do que nas técnicas em si. Porém, como ele atingiu o mesmo reino espiritual que ele se pergunta se existe alguma indicações nestes ensinamentos, como alcançar o reino na vida e na morte, se ele aplicar todo o conhecimento que possui, além dos ensinamentos do título divino dos Céus do Norte, ele está confiante de que poderá alcançar esse objetivo. Nessa hora, o fundador estava esperando pelo cara. O cara finalmente apareceu e o fundador disse que tinha uma tarefa para ele. Ele relatou que seu ramo principal estava tendo problemas com a família Gibson, o que começou como uma pequena disputa logo se transformou em violência, e como a família Gibson era uma das 5 grandes famílias,
O confronto entre as duas facções logo chegaria a um ponto de ebulição. As 5 grandes famílias contam com o apoio dos 9 grandes cultos, também da Aliança de Birmingham. Se não tomarem cuidado, tudo pode acabar em guerra com eles, já que o cara manteve negociações bem-sucedidas com o culto da Terra Divina. Acreditava o fundador que ele poderia lidar com essa tarefa. Bem, o cara não entendeu porque de repente se lembrou dele porque o fundador disse que ele estava em liberdade condicional. O fundador pediu ao cara que simplesmente esquecesse disso. Além disso, ele ainda contou com seu favor especial todo esse tempo. O cara perguntou se havia alguém mais adequado para esse assunto. O fundador se opôs e disse que não há ninguém mais adequado para esse assunto do que o cara. Se ele não conseguir fazer um acordo com eles, ele quer que ele trate com seus líderes o mais rápido possível. Agora o cara entendeu por que o fundador o estava enviando. O fundador disse que lhe daria um destacamento do demônio dilacerador, e ele estaria à sua inteira disposição. Estava incrivelmente quente lá fora. Não havia ninguém na base, mas em algum lugar nas sombras havia pessoas escondidas. O cara ordenou que seu segurança pessoal fosse até a família Gibson e coletasse informações sobre eles. O cara pensou sobre isso. O esquadrão Eastern Thunder permanece de prontidão junto com o esquadrão Tearing Demon em sua base secreta até novo aviso. Uma fração de segundo depois não havia esquadrões. O cara está tramando alguma coisa. O cara decidiu dedicar um tempo a si mesmo. Ele foi para algum lugar nas montanhas. Ele caminhou pelas florestas montanhosas a cavalo. O cara estava tentando encontrar uma taverna em algum lugar. Ele acabou de encontrar o lugar perfeito. Afinal, ele deveria ter se refrescado antes de iniciar seu negócio. Ele entrou lentamente no estabelecimento. Algo confundiu. Não ficou claro o que exatamente o confundiu. Várias pessoas olharam para ele com uma condenação muito forte. Não muito longe do cara, 2 garotas estavam sentadas comendo. Um homem se aproximou do rapaz e disse que não havia vagas no momento e pediu que ele viesse em outro horário. Mas o cara objetou que o estabelecimento tinha muitos lugares vazios. Um cara grande se aproximou dos 2 homens. O grandalhão avisou ao rapaz que se ele não queria que ele quebrasse os ossos era melhor sair daqui de forma amigável. O cara perguntou o que aconteceria se ele não fosse embora. O homem disse que estava se preparando para o pior e pronto para acertar o cara com um golpe forte. Alguém saiu voando do estabelecimento em uma velocidade incrível. Todas as pessoas ao redor ficaram muito surpresas. Afinal, como era de se esperar, a casa do cara saiu voando do estabelecimento. A garota que estava sentada comendo naquele momento mandou que todos agarrassem o cara. Num momento, literalmente todos os homens que estavam sentados no estabelecimento estavam prontos para a batalha. O cara pareceu que esses bandidos eram comandados por uma jovem assim. O cara sorriu levemente, insinuando que faria algo agora. Afinal, o cara resolveu se divertir com esses bandidos. Os bandidos não conseguiam nem tocar no cara porque ele era rápido demais para eles. De alguma forma, em uma fração de segundo, por causa disso, o cara com uma faca nas mãos estava atrás da garota. Ele ordenou que todos ficassem parados. A garota sentada ao lado dela estava um pouco assustada. A garota percebeu que faca impressionante o cara tinha. O cara disse que chama de dryer, e que é bem decente, mas mais estreito, embora ele use principalmente para cozinhar. A garota perguntou ao rapaz se ele realmente acha que vai ficar depois disso. A menina avisou que se a menina implorar pela vida, então, antes que ela pudesse terminar de falar, a garota não conseguiu entender o que o cara deu para ela engolir. O cara disse que era um afrodisíaco, conhecido como Blue Homem Delict Pill. Você pode resistir a ele, mas é muito fácil. Então ele aconselha você a apenas escolher um cara decente e aproveitar a noite. Quando os sentimentos dela voltarem, ele já estará longe daqui. A garota o xingou. E nessa hora o cara disse que por questão de segurança iria levar a garota como refém. Ele agarrou e fugiu do local. As pessoas não conseguiam entender onde o cara havia desaparecido. O cara agradeceu a garota pela refeição. A garota imediatamente ordenou que seus servos encontrassem o cara. O cara não conseguia se lembrar ou perguntou qual era o nome da garota. Depois que o cara ameaçou a garota com um comprimido, ela respondeu que se chamava Amanda. O cara percebeu que ela tinha um nome interessante. O cara entregou comida para a garota. O cara percebeu que ela não era nada parecida com a irmã mais velha e também acrescentou que a irmã mais velha tinha um caráter mimado. Mas a menina objetou e disse que simplesmente despreza as pessoas porque é boa com a espada, mas apesar disso ela é uma boa pessoa, é muito forte, não perdeu uma única luta e derrotou todos os pretendentes que queriam case com ela. Mas o cara não percebeu que ela era boa em artes marciais.
Depois disso o cara perguntou quantos anos ela tinha. Amanda tinha 25 e sua irmã 38. O cara percebeu que mesmo mal se conhecendo a conversa deles era bem tranquila, ele a convidou para viajar com ele só se ela não tentasse fugir. É claro que a garota ficou muito surpresa porque o cara a sequestrou e agora está pedindo a opinião dela. A menina perguntou para onde o rapaz estava indo, ao que ele respondeu que estava indo para a casa de um amigo. A garota furiosa perguntou se o cara a sequestrou só para levá-la para a casa de um amigo, mas esse era o problema, o cara não queria ir para lá. Acontece que o amigo do cara vem de uma família rica, parece que ele tem problemas com outros vizinhos ricos, recentemente eles até tiveram uma briga. Se fosse possível fazer o que o cara queria, ele simplesmente sequestraria a família do inimigo para resolver rapidamente o problema. A menina sugeriu que o rapaz tentasse oferecer algum tipo de compensação às duas famílias para reconciliá-las. O rapaz concordou que a ideia não era ruim, mas o fato é que ele não é muito bom em fazer concessões com outras pessoas. O cara convidou a garota para conversar no lugar dele, e não só porque ela fala com mais educação que ele, mas também porque ela, como parte desinteressada, poderá negociar com imparcialidade. O cara disse para a garota simplesmente dizer que ela era sua representante, e se eles não gostassem de alguma coisa, ele sempre poderia dar uma boa surra neles. A garota concordou com os termos do cara, mas apenas com uma condição. Ela pediu para lhe ensinar arte. Particularmente relutantemente, o cara ainda concordou. A garota resolveu mostrar ao rapaz sua arte marcial. Ela usou técnicas chamadas Poder do Sol Poente, Céu Iridescente do Sol Poente, Partida Tranquila do Sol Poente. O cara gostou. O cara resolveu mostrar uma verdadeira dança do salgueiro ao pôr do sol. A garota não conseguia acreditar, embora a força interior do rapaz fosse muito maior que a dela, mas ele não conseguia repetir esses movimentos depois de vê-los apenas uma vez. Amanda não conseguia acreditar que seu avô realmente removeu esse estilo. Este é realmente um estilo de espada grande, mas tem apenas 144 movimentos, enquanto o dela tem 432. Mesmo considerando apenas esses números, um cara pode concordar que o dela é muito melhor. Mas o cara objetou e argumentou que é sabido que um galho fino e com muitas folhas não produzirá tantos frutos quanto um galho grosso e com menos folhas. Isso significa que a força de uma arte marcial não depende de quanto movimento há. Depois dessa conversa, o rapaz e a garota decidiram pegar a estrada. A garota acreditava que o cara estava ligado à Aliança de Birmingham, pois todas as artes marciais que ele praticava estavam muito longe dos estilos da facção da Justiça. O cara disse que a garota teria uma surpresa. Quando o cara chegou no local, a garota não conseguia entender o que eles estavam fazendo aqui. As meninas não conseguiam acreditar que não estavam no lugar certo. O cara foi cumprimentado e expressou respeito ao vice-fundador do culto. Ele inventou a lenda de que a garota que estava com ele era neta de um andarilho solitário, e a garota não estava feliz com toda essa situação. A menina não conseguia acreditar que o rapaz fosse o vice-fundador do culto demoníaco com o qual estavam em guerra. A menina acreditava que ele a sequestrou justamente porque sabia que ela era neta do líder da Aliança de Birmingham. Bom, o cara disse que não foi por causa disso, embora suspeitasse que ela fosse uma artista marcial da facção da Justiça, mas não entrou em detalhes. A garota só perguntou se o cara estava planejando chegar a um acordo com eles. A menina perguntou o que aconteceria se eles não chegassem a um acordo. Dramaticamente, o cara disse que usaria o esquadrão de demônios dilaceradores para matar todos eles.